Professora Valdiana Gomes, com vocês, mais uma videoaula, agora de leitura, tá certo? Leitura e interpretação de texto. Então, a indicação da nossa aula é o seu módulo 2, tá certo? A gente vai fazer a nossa correção, indicação de atividades, mas antes disso, né, de fazer, vamos começar pela nossa acolhida. Eu faço a acolhida de hoje, tá certo? Com muita saudade de vocês, espero que vocês estejam bem. Fazendo então a leitura do texto, que é o sucesso, tá certo? Acima de tudo, o sucesso é ser feliz. Acreditar que você pode atingir seus objetivos, aproveitando recursos, correndo riscos, sendo bem-sucedido. É uma atitude que deve ser renovada todos os dias. Você pode e deve criar seu próprio sucesso. Bom? Então, esse é o nosso desejo. É assim que a gente inicia a nossa aula de hoje. Pegue aí sua agenda, se organize com a letra bem bonita, nada de ficar atrasado, tá certo? De posse com seu módulo na mão, vamos começar agora a correção. Veja bem, a gente vai fazer a nossa correção. Não é resolução, tá certo? Não é para deixar esse momento para corrigir e fazer junto comigo, não. Você vai vendo aí que você está acertando, que você não está. Então, vamos lá. A gente recomeça na página 30, né? Então, a gente começa lendo lá em cima. O Maurício de Souza é o responsável pela criação da Turma da Mônica, né? Como já foi dito na aula passada. Além dos personagens mais conhecidos dessa turminha, ele criou mais de 300 outros que divertem seus leitores pelo mundo afora. Magali foi criada em 1964, em homenagem a uma das filhas desse cartunista, de mesmo nome. Ela e Dudu são alguns dos personagens que vivem no bairro do Limoeiro, certo? Aí vem para a interpretação oral, né? O que você achou da história em quadrinho apresentada? O que vocês acharam? Vocês gostaram, né? Eu quero saber se vocês gostaram, se vocês acharam engraçado, se vocês entenderam, né? Então, você vai colocar conforme sua opinião, tá certo? Não é para colocar só sim ou não. Se você colocar sim, porquê? Se você colocar não, também justificar o porquê, tá certo? A história narrada nessa história em quadrinho é semelhante ao que você imaginou antes de ler o texto? Aí você vai ver, né? Será que o título, você observa o título corresponde à ideia central, né? Os personagens participam ativamente da história, então você vai dar a sua opinião nesse sentido, contextualizando. A quais contos de fada Magali faz referência nessa história em quadrinho? Quais são as principais características dos personagens desses contos, né? Aí você vai dizer os três porquinhos, Chapeuzinho Vermelho e o Pequeno Polegar. Desculpem, Lobo Mau, personagem que aparece em várias histórias e aterroriza os outros personagens, como os três porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, né? São três irmãos, aí, por exemplo, os três porquinhos, são três irmãos porcos, dois deles preguiçosos, tá certo? E o terceiro mais esforçado. Chapeuzinho Vermelho, uma menina bonita e muito alegre, que usa uma capa vermelha. E o Pequeno Polegar, um menino muito inteligente que tem o tamanho de um polegar, tá bom? Aí agora nós vamos para a interpretação escrita. Responda as questões a seguir, tá certo? Sobre essa história em quadrinho. A. Quem são os personagens da história que você leu? Então, você faz o quê? Volta lá para o texto, se tiver dúvida. Não é para perguntar para ninguém, não é para copiar essa resposta de ninguém. É você fazendo a leitura e interpretação do texto. Tem que tentar, tem que conseguir, tá bom? Aí, quem são os personagens? Vai dizer a Magali, né, vírgula, o Dudu, a mãe do Dudu, o Lobo Mau, os três porquinhos, o garçom, a Chapeuzinho Vermelho e o Pequeno Polegar. Professora, tem que colocar todos, eu posso colocar só dois? Não, tem que colocar todos, certo? A Magali, o Dudu, a mãe do Dudu, o Lobo Mau, os três porquinhos, o garçom, a Chapeuzinho Vermelho e o Pequeno Polegar. E não esquece do ponto final. Em que período do dia a história aconteceu? Justifique sua resposta. Próximo do almoço ou do jantar, né? Pois a mãe do Dudu avisa que a comida está na mesa. Então, a gente tem essas duas, a gente levanta essa hipótese, né, de que sejam perto de algum horário das refeições. Ou do almoço ou do jantar, tá bom? E onde essa história se passa? A história se passa dentro da casa de Dudu, tá
certo? Tudo bem? Como os fatos são narrados nessa história em quadrinho? Os fatos são narrados por meio de imagens, diálogos e reações dos personagens. Tudo bem? Mais uma vez. Os fatos são narrados por meio de imagens, diálogos e reações dos personagens. Nessa história em quadrinho foi empregada a linguagem verbal, não verbal ou mista? O que vocês acham? Verbal, não verbal ou mista? Foi linguagem mista. Né? De que forma é construído o humor dessa história em quadrinho? O humor é construído pelo fato de Magali mudar o enredo, tá certo? E o final dos contos originais, finalizando as histórias rapidamente, pois estava ansiosa para que a comida ficasse pronta, né? Olha aí o que a Magali faz, né? Ao longo da história são apresentadas algumas expressões faciais dos personagens. Escreva a sensação ou sentimento que cada expressão indica nos quadrinhos abaixo. Eu vou falar aqui, pessoal, né, sugestões. Pode ser que a sua resposta esteja diferente, não precisa estar igual à minha, mas ela tem que estar contextualizada com as expressões faciais que as figuras estão mostrando, tá certo? Então, no item a gente vê um lobo o quê? Cansado, né? Desanimado, tá certo? No item B, a gente vê o quê? O garçom com o quê? Apressado. No item C, a gente vê o personagem o quê? Com a braveza, né? Irritado, tá certo? O item D, a gente vê uma pessoa que tomou um susto. No item E, a gente pode dizer que é alegria, felicidade, né? E no item F, a gente vê uma pessoa, sabendo do personagem, pelo pouco que a gente conhece, que indica o quê? Fome, verdade? Aí a página 32. Responda as questões a seguir em relação às falas da Magali. De que forma elas são representadas na história em quadrinho? Aí você vai analisar por meio de 2 balões diferentes. Em balão comum de fala e em balão de narrador, certo? Porque em alguns desses balões a fala dela é empregada entre aspas, porque ela está contando uma história, sem aparecer no quadrinho, né? Sem aparecer lá no quadrinho. Ou seja, está fazendo o papel de narrador. Por isso que ela está usando entre aspas. Em alguns quadrinhos, a história em quadrinhos, aparecem palavras ou expressões que representam sons chamados de onomatopeias, tá certo? Identifique essas palavras na história em quadrinho e copias. Aí, ó, ronks, né? Que som cada uma delas representa? Representa o som de um assopro e do ronco do estômago, né? Engraçado. Reveja 2 cenas da história em quadrinho. Qual é a função dos tracinhos que aparecem nessas imagens? A função desses tracinhos é chamar a atenção para as imagens, enfatizando a alegria dos porquinhos no primeiro quadrinho e o quanto o lobo comeu no segundo. Né? Muita comida. Olha o jeito do lobo. Observe o quadrinho abaixo. Bem, vamos para outra historinha então. Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. O que o símbolo do balão da fala de Chapeuzinho indica? Indica o quê, pessoal? A gente vai fazer a leitura de imagem, que ela está cantando, tá bom? Olha aí, página 33. Reveja mais 2 cenas abaixo e responda as questões. O que as fumacinhas e os tracinhos representam nessas imagens? As fumacinhas e os tracinhos próximos dos personagens, Pequeno Polegar e Magali, representam a movimentação deles. E a fumacinha próxima à comida pode representar que a comida está quente ou cheirosa, certo? Porque na segunda cena a fumacinha próxima à Magali é maior que na primeira, para diferenciar o movimento feito pelos personagens. Enquanto o Pequeno Polegar está andando, a Magali está correndo. Em uma das falas, Magali cita o fato de estar se utilizando da licença poética. O que isso significa? Muito importante você saber isso, tá certo? A licença poética permite que o escritor tenha mais liberdade de se expressar, sem se preocupar com normas. Por esta razão, Magali citou o seu uso, a fim de justificar a mudança que ela faz nos enredos das histórias. Como ela faz essas alterações, então ela diz que está, né, fazendo uso da licença poética. Releia o título da história em quadrinho. Por que a palavra curtinhos foi repetida? Provavelmente, né, 6º ano,
para enfatizar quão curtas seriam as histórias contadas por Magali. Não é verdade? Porque a Magali está com muita pressa em comer. Contar histórias é uma tradição em todos os lugares do mundo. Na África, por exemplo, há muitos anos, quando ainda não havia escritos, contadores de histórias chamados griots, né, eram muito importantes, pois ficavam responsáveis por transmitir essas narrativas oralmente de geração em geração. Em sua opinião, que contribuições a contação de histórias faz para a cultura local? Né? Aí você vai dizer, né, que elas colaboram para preservar as tradições, tá certo? É a sua opinião, né? Os costumes, as crenças e os valores de uma sociedade, para que essa história ela não seja esquecida, certo? Então, pessoal, a gente vai concluir o quê? Que a história em quadrinho, conhecida também como HQ, né, é uma narrativa organizada por meio de uma sequência de quadros, tá certo? Mais extensa que a tirinha. Né? Ela pode apresentar somente linguagem não verbal ou linguagem mista. Além disso, os fatos narrados envolvem personagens e ocorrem em determinado tempo e espaço, tá certo? Assim como as tirinhas, histórias em quadrinhos podem ser publicadas em livros, revistas, gibis, jornais, sites e blogs da internet, certo? Então, essa foi a nossa correção. Fica agora como indicação, baseado nessa explicação, a continuação. Você vai resolver aí da 34, né, a 38, tá certo? Lendo, fazendo todas essas observações importantes que foram ditas para vocês, tá certo? Um abraço carinhoso. Até a nossa próxima videoaula. Fiquem bem. Qualquer dúvida, só entrar em contato, tá certo? Beijo. Deus os abençoe sempre.